Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Um feliz ano novo para quem esteja retornando a casa neste domingo à noite pela primeira vez, ou os que já frequentam desde anos anteriores. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e a vida, Jesus, o Messias, o Rabi da Galileia, como também nossa Mãe Maior, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, desejando uma boa noite não só a nós, os encarnados, mas principalmente, com certeza absoluta, sempre em maior número, os ditos desencarnados, desde a cúpula espiritual, em intenção, na coordenadoria, o nobre Frei Abílio, nobres franciscanos e suas equipes, enfermeiros, médicos e socorristas, como também os assistidos que aqui são recorridos e recolhidos no hospital espiritual, em anexo à nossa estrutura física. Então que possamos, com mais um domingo de estudo, de expansão de consciência, buscarmos, quem sabe, sairmos daqui a alguns minutos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. E como bem disse a Glorinha, queridos irmãos e irmãs, queremos trabalhar com o tema, na data de hoje, tema esse que normalmente, pelo menos como carro-chefe, é uma das obras que eu mais levo às casas espíritas, aproximadamente nesses 2 anos que estou na condição de expositor, mais de 170 exposições, e gosto sim de, como carro-chefe, trazer uma obra que faz com que nós tenhamos acessibilidade ao que ali está escrito, seja pelo Kardec, seja pela fonte do Espírito da Verdade, para a nossa conscientização e responsabilidade de estarmos atualmente reencarnados nesse orbe, no planeta Terra, nesse final de estágio evolutivo de provas e expiações a caminho do mundo de regeneração. Século XXI, terceiro milênio, acabamos de findar o 4º de nosso século, já que estamos iniciando o ano de 2026. Enfim, a obra que nós iremos trabalhar é o Evangelho segundo o Espiritismo como carro-chefe. Ela faz parte da codificação kardeciana. Não sei se todos conhecem quais são esses 5 livros, a qual nós os intitulamos como Pentateuco kardeciano. Lá temos como primeira obra de Allan Kardec, o codificador, Hippolyte Léon Denisard Rivail, desde 1857, com 1018 ou 1019 perguntas a depender do tradutor e suas respectivas respostas. A segunda obra, obviamente em ordem cronológica, temos a partir de 1861, o Livro dos Médios, e o livro que nós vamos trabalhar hoje como carro-chefe, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de 1864. Temos também o livro O Céu e o Inferno, o 4º da codificação, já este em 1865, e fechando esse Pentateuco, a Gênese, ou os milagres e as predições segundo o Espiritismo, lá nos idos de 1868. Então vejamos que o que não nos falta é ferramenta para que cresçamos, evoluamos, expandamos a nossa consciência e, enfim, sejamos pessoas melhores, a convite deste item e deste capítulo que nós iremos trabalhar. Capítulo 27, item 22. Nessa obra, queridos irmãos e irmãs, nós temos 28 capítulos, mas o 28º, este último, ele é composto de uma coletânea de preces. Os outros demais capítulos, ou seja, do 1º ao 27º, nós temos sempre no início o entendimento do codificador da doutrina, o professor Rivail, Allan Kardec, e na sequência temos as instruções dos Espíritos, como por exemplo, hoje iremos trabalhar não especificamente com os ensinamentos de Allan Kardec, mas sim com a palavra, os ensinamentos desses irmãos espirituais. Então vejamos o que nós podemos nos nutrir sobre como é esse modo de orar. O que é a oração? O que é a prece? Será que a prece é algo que seja por nós decorado? Dos nossos lábios, da boca para fora? Em público, muitas vezes não nos conectando, tão pouco sabendo que nós estamos peticionando, ou até mesmo louvando ou agradecendo a quem? A algo, a alguém? Enfim. Ou pode ser aquela conversa sincera dentro do seu lar, ou em qualquer canto que estejamos sozinhos, com o nosso Pai, a fonte criadora, intrinsecamente debaixo
para cima, de dentro para fora, demonstrando ao nosso Pai quais são as nossas necessidades e o que nós queremos de melhorias para as nossas vidas. Também é um ponto a considerarmos. Mas também tem um terceiro ponto, que pode ser aquele cidadão que nem se diga religioso, a como estávamos com o irmão dizendo aqui. É importante que sejamos adeptos a uma religião ou que sejamos genuinamente cristãos, na prática, mais do que no campo teórico. Então vejamos que, em um campo hipotético, uma pessoa ou mais que não tenha necessariamente uma religião, que não ore como os vários apenas no confessamento, mas que de manhã à tarde e à noite seja uma pessoa aprazível, cuide bem do seu núcleo familiar. Nas ruas, trate bem as pessoas estranhas, como também as conhecidas, no ambiente profissional, já que nós sabemos que a nós que estamos ainda habituados ao ambiente profissional, nós passamos o nosso tempo nos 7 dias da semana com os nossos colegas de trabalho do que em nosso próprio lar. Então lá teve uma boa atitude, uma atitude cristã genuína do bem, da caridade, da fraternidade, como também à noite, em instituições religiosas ou não, em ONGs ou até mesmo qualquer situações a qual nós nos vinculemos e buscamos ser úteis ao quê? Ao meio. Então é uma terceira hipótese. Será que essa pessoa ela está orando ainda que indiretamente, ou mais, está sendo melhor na prática do que muitos que verbalizam, ou até mesmo pensam, mas não concretizam, não colocam em prol da sociedade do meio as benesses que essa conexão do mundo material da terceira dimensão para com a quarta dimensão, que é o mundo espiritual. Aí a necessidade é o convite que esses irmãos espirituais, nas instruções dos Espíritos, haverão de nos dar como sugestões de entendimento. Então já trazemos um irmão espiritual no nosso primeiro slide e em suas respectivas entendimentos acerca deste capítulo 27 e item 22. Por exemplo, trazemos um nobre Molode na cidade de Bordeaux em 1862, ou seja, 2 anos antes da publicação dessa obra. Ele vem nos dizer o seguinte nos trechos desse item 22. O primeiro dever de toda criatura humana, nós os encarnados atualmente no planeta Terra, o primeiro ato que deve assinalar o retorno à atividade diária é a prece. Recordo-me, é um trecho relevantíssimo quando estudamos a primeira obra da codificação kardeciana, que é o Livro dos Espíritos. Lá nessa obra, temos um irmão espiritual que fez parte da falange do Espírito da Verdade, a convite de Jesus Cristo, que aqui nos trouxe em um trecho de uma resposta atrelada a uma pergunta, qual seja a 919, letra A. Ele dizia que em sua última encarnação, quando o encarnado estava ao colocar a cabeça no travesseiro antes de pegar no sono, ele questionava-se: alguém tem algo a queixar-se de mim? Quem sou eu para acrescentar algo? Mas ainda diria às nossas consciências, ou a reclamar de atos que por nós deveriam ter sido concretizados ao bem do nosso semelhante? Será que o mundo exige mais de nós, os espíritas e os cristãos, em benefício deles mesmos? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso, direta e indiretamente? Tenho certeza absoluta. Como o mundo exige, como os nossos mentores exigem-nos isso. Dentro das nossas limitações, nossas possibilidades, nossas possibilidades de interação com o meio, mas cônscios de tudo que nós recebemos aqui em Taboão da Serra nos 365 dias do ano, do Lar Seara da Esperança, nas exposições evangélicas, nos estudos da mesa, nos cursos de monitoria presenciais ou online, nas atividades fraternas, como a minha irmã que nos convidou a uma reflexão. É a prece que rolou, agora convida-nos a essa reflexão, a prece prática, a conectividade da nossa consciência, do compromisso kármico que temos no pretérito, trabalhando-nos no presente, divisando no futuro, não mais ter que reincidir em o que nós cometimos, a falta de prece prática em concretividade ao nosso semelhante. Semelhante esse que pode ser aquele princípio inteligente que está estagiando em seus estágios iniciais evolutivos no reino mineral, como aqueles que estão no reino vegetal, outros mais que estão no reino animal, e nós que estamos no reino hominal. Mineral, vegetal, animal e nominal. Quantos milênios desde que éramos princípios inteligentes, simples e ignorantes,
Viemos a estaca zero, já estamos lutando em lapidarmos em espírito. Então pergunto-nos, será que nós não podemos fazer um pouquinho a mais? Será que não é isso que temos que divisar nesse ano de 2026? Qual é o nosso projeto nesse 3/4 de século que nos falta? Ainda que não venhamos nesta encarnação a cumpri-lo, já que, como disse há pouco, findamos 1/4 deste século. Nós temos que refletir sobre esse valor da prece, de como devemos criar essa conectividade com Deus genuína, cristalina para o nosso próprio benefício. Eis a questão, eis o nosso desafio do orar e vigiar, eis o nosso desafio da reforma íntima. Será que temos algum evangelista, algum apóstolo que também pode contribuir com este capítulo 27 e 22? Por que não? Tragamos o querido Mateus em seu capítulo 6, versículos de 5 a 8, o que ele pode nos dizer que venha um pouco da temática que estamos trabalhando neste momento. Vem nos dizer ele: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar do que? De pé, nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E o que é visto pelos homens pelo mundo material? Será que nunca fica na matéria? Será que algo levamos para a erraticidade para o mundo espiritual? Vamos desencarnar além dos valores morais, como também os intelectuais, que construamos e beneficiemos aos nossos semelhantes. Mas continua Mateus alertando-nos e dizendo que, em verdade vos digo, que já receberam sim o seu galardão. A sua recompensa jamais poder-se-ão exigir algo da fonte criadora de Deus dos seus retornos individuais, quanto para retornarem a este mundo espiritual, sim, natural, porque assim eles trabalharam. Já está aqui, tipo, a consciência divina. Mas nós, quando orarmos, entremos no nosso aposento e, fechando a nossa porta, oremos ao nosso Pai em secreto. Como eu disse logo a pouco, antes de lermos essa passagem de Mateus. E o nosso Pai maior, fonte criadora, que vê tudo o que exista em secreto, em nosso íntimo, nos recompensará publicamente. Agora que temos que fazer um adendo, queridos irmãos e irmãs, quem de nós, e isso é natural que pensemos dessa forma, quem de nós não pode pensar assim: mas por que eu tenho que ficar pedindo para Deus? Se Deus enxerga tudo, o universo, só nessa galáxia Via Láctea, estima-se que exista de 200 a 400 bilhões de estrelas que são planetas habitáveis. Então por que eu tenho que peticionar algo? Se eu sou criatura e o Deus, a fonte criadora, é o Criador, ele sabe de tudo, ele sabe de minha e nossas necessidades. Então por que peticionar, desejar, rogar, agradecer e louvar? Não existe isso da caridade, da fraternidade. É o abandono do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência e de tantas outras mazelas que ainda em nosso corpo perispiritual, semimaterial, nós ainda trazemos de milênios e milênios de reencarnações pretéritas. Então é um exercício para que lapidemos em espírito. O importante de que sim desejemos. Outro adendo ainda temos que fazer. Se nós não atingirmos os nossos objetivos, saibamos que existe uma programação encarnatória em que todos nós aqui, tá? Sem exceção, tirando os que estão agora no mundo espiritual em maior número, todos nós aqui, antes de ocuparmos essa atual capa reencarnatória, carne e osso, diziam os irmãos espirituais que nós sabíamos tintim por tintim que nós passaríamos individualmente e coletivamente no mundo. E também que, em sua grande maioria, nós sentimos para passar por esses desafios, porque achávamos fortes para, ao longo de uma reencarnação, enfrentarmos esses desafios e os concluirmos integralmente, dificilmente, mas uma boa porcentagem para que, em volta do mundo espiritual, saibamos que muito foi liquidado, porque no futuro, na próxima vestimenta carnal, seremos melhores, com novos desafios mais amplos, visando o macro, o coletivo, saindo um pouco do meu, do individual, do singular. Então, é imprescindível esse convite agora desse querido irmão, apóstolo Mateus, para que evitemos os atos exteriores e sim busquemos, interiorizemos os que são ali no anonimato da caridade, da fraternidade, que é o convite a cada um de nós, porque Deus sabe de tudo e quer que nós sejamos humildes e simples de coração. Continue dizendo: e orando, não useis de vãs refeições, não.
como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós nos pedirdes. Poderia dizer ainda o seguinte, não só aqui na nossa casa, mas em qualquer casa espírita ou outras casas religiosas. É natural que oremos em voz alta ou até mesmo o único trabalhador leia e os demais fiquem em silêncio e façam as suas orações mentais. Poderíamos, inclusive, nem verbalizarmos, mas sim dizermos, a partir desse momento, silenciemos e façamos uma oração. Cronometremos que entre o Pai Nosso e uma Ave Maria dure 2 minutos. Após 2 minutos, daremos sequência a essa conexão. Será que é isso que podemos empreender, por exemplo, nessa sugestão do apóstolo Mateus, tanto a verbalizada como a apenas pelo pensamento, elas podem se ligar. Quando verbalizamos-as, ajudamos a quem possa estar disperso, naturalmente porque estamos vivendo um momento conturbado que é o mundo. Esse século XXI, terceiro milênio, mas precisamos focar no pensamento, no real interesse que aqui aportamos a essa casa, ao que viemos pedir, ao que queremos ser tratados e o que nós recebemos a cada domingo, que aqui estejamos sempre sendo gratos e com a satisfação do que aqui nós recebermos, sejamos úteis aos nossos semelhantes. É o que nos convida agora nessa continuação, o querido irmão apóstolo Mateus. Vamos fazer também Marcos, outro apóstolo, agora em seu capítulo 11, versículos de 25 a 26. O que ele tem a contribuir? Será que ele vai trazer a mesma temática só em outras palavras? Diz o apóstolo Marcos: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma queixa contra alguém, contra o nosso semelhante, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, Deus, a fonte criadora, que está nos céus, vos perdoe e também nos perdoe também, porque quem não erra. Então, como apontar o dedo para o trem, se tem 3, voltarmos a nós mesmos? Não julgueis para não ser julgados, já dizia Jesus. Venham no encontro dessa passagem. Se não lhes perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os nossos pecados. Isso é natural. Por que o Pai tem que perdoar o meu pecado e não tem que perdoar o meu semelhante ou vice-versa? É o exercício que Chico Xavier fez nos seus 92 anos de vida física até o ano de 2002, dentre outras mais façanhas, caridosas, fraternas, universalistas que ele empreendeu. Como também Divaldo Pereira Franco até o ano passado, até os 98 anos de idade, quando ele retornou ao mundo espiritual. E quais são as nossas necessidades, as nossas programações? O que estamos buscando para acertar e evitar, ou até mesmo, por um ponto final, nos erros que trazemos do pretérito? Que todos nós que necessitamos os obtemos. Em menor medida, em maior grau, não importa. Cada um está em um degrau evolutivo no lado moral, como também no intelectual. As duas áreas para a nossa eternidade de evolução precisamos trabalhar, mas tem que andar lado a lado. Ora evoluímos, ascendemos mais em uma outra encarnação mais em outra, e assim a gente vai se esforçando para nós sermos melhores e sim conseguiremos. Se lar-se a esperança, oferta-nos semanalmente essas ferramentas, essas possibilidades de ascensionarmos espiritualmente. Então fica aqui esse convite agora do nobre apóstolo Mateus, dando um complemento para que nos julguemos e assim não sejamos julgados, não por outrem, mas pela nossa consciência, de que muito também já erramos, e quem somos nós para acusar outrem? Ninguém. Temos que ser mínimos de coração e de alma. Continua Marcos dizendo, não é pela quantidade de palavras que será atendido, mas pela sinceridade o quê? Da nossa oração, da nossa petição, sem sombra de dúvida, de seu coração e do nosso merecimento, da meritocracia, do cômputo das adições ou multiplicações de benesses que criemos e dividamos com o meio, porque é dando que se recebe. Eu dou, eu distribuo e volto ao meu favor e ao vosso favor, ainda que não enxerguemos, mas sempre volta nesta atual encarnação ou em oportunidades vindouras ou posteriori no mundo espiritual ou nas próximas encarnações. Mas volta ele dizendo, por isso vos digo que todas as coisas as quais que venhamos a peticionar para o Pai maior, orando de
forma genuína, cristalina e sincera dos nossos objetivos existenciais, criamos que poderíamos recebê-la e tê-la-nos dentro da meritocracia que construamos a cada oportunidade reencarnatória. Não basta pedir, e sim concretizar, não com interesse também, mas com o prazer de bem servir, com o prazer de ser útil, não divisando o tempo que devamos receber em troca tudo aquilo que possamos empreender. E será que receberemos da mesma moeda, na mesma proporcionalidade? Não, muito maior, mas às vezes demora. E nós somos muito ansiosos, concordam comigo, queridos irmãos e irmãs, que vos fala nesse momento, então, nessa atual encarnação, como está difícil lapidar-me nesse ponto da ansiedade, em todos os aspectos, não só no lado da fala, do entendimento, da concretização de algumas situações. Agora temos também um comentário de Allan Kardec acerca desse capítulo, onde ele vem nos dizer, mas também pode ocorrer ao pedirmos algo a Deus que possa nos trazer alguma infelicidade futura. Pode ocorrer? Pai Celeste, em sua perfeita sabedoria, não concederá o que lhe foi solicitado. Coloquemos um exemplo bem prático. Suponhamos que em 2 ou 3 encarnações tivéssemos sido riquíssimos, poderosos, utilizamos mal o dinheiro como também o poder. E aí a gente vem a ser igual a encarnação e pede para ser rico. Estamos minimamente despertos consciencialmente, damos a nós mesmos que nós iríamos fazer muita caridade, por mais que nós venhamos a angariar, construir. Mas será que assim o faríamos mesmo na prática? Será que não cairíamos nas tentações do passado? Quem pode afirmar que o hoje está sendo mais forte consciencialmente do que no pretérito? Não podemos afirmar isso, tomamos cuidado. Então, muitas vezes que peticionamos e o Pai não nos concede a priori, é porque pode ser prejudicial em vez de ser benéfico à nossa caminhada evolutiva, a esse momento ímpar, momento agudo da humanidade, de guerras, corrupções, mentiras, discórdias, outras mais mazelas que todos nós sabemos que existe e que temos que fazer a nossa parte, na nossa pequenez, sim, não nos contaminando com o que o mundo dispersa-nos, mas sim contagiando-nos com o que as casas de caridade, os meios de comunicação ofertam-nos, e assim os revertamos, os compartilhemos, os reverberemos em prol dos mais necessitados. Foram todas as ações aqui que a irmã citou e outras mais que a casa se desenvolve. Basta que cheguemos à recepção e tiremos as dúvidas em relação a todas as atividades que aqui nós empreendemos. Não estamos indo domingo à noite, é nos 7 dias da semana que aqui existe ferramenta para que cresçamos. Mas a casa não pode fazer por nós. Nossos mentores individuais tão pouco, mas nós sim. O campo intuitivo psíquico pode estar por nós cristalino, receptivo. Mas temos que orar mais, vigiar mais, que sermos mais conscientes de nossas obrigações existenciais. Deus não concede a abreviação das provas da vida e nem a riqueza sem uma finalidade útil ao meio, ao coletivo. Ao invés disso, deve-se pedir a Ele paciência, resignação, aprimoramento moral, que a caridade, a fraternidade, sabedoria e fé para suportar essas provas e as dificuldades da vida que todos têm, sem que nos queixemos disso. O que eu disse há pouco, nós sabemos de tudo que nós passaremos individual e coletivamente, então porque agora devemos queixar-nos a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos mentores individuais, aos nossos familiares carnais, a cúpula espiritual da casa ou até mesmo para com os trabalhadores encarnados. Não cobremos-nos apenas e somente de nós mesmos melhores atitudes para que no futuro a posteriori tenhamos dias melhores. É grande que se recebe de aos outros aquilo que gostaria que fosse feito aqui mesmo. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Alguém tem dúvida disso? Esforcemos-nos, queridos irmãos e irmãs. Vamos ser os construtores, os multiplicadores de benesses dessa nova terra, desse novo estágio evolutivo terceiro de um ordem das muitas moradas da casa do Pai. E dizia Emmanuel, mentor de Chico Xavier, e dizia Emmanuel, Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, milhões de Valdo Pereira Funda Copiel, o mundo de regeneração que já está em seus degraus iniciais, concretizando-se em nosso ordem que nas próximas décadas acelerar-se ainda mais
com muitos seres de fora que aqui estão aportando por meio da reencarnação. Várias obras assim nós temos a respeito mediúnicas. Estudemos para que assim sejamos pessoas melhores no campo intelectual como também no campo moral. Eis um convite sobre essa nossa conscientização de sermos gratos por tudo que temos e até mesmo por aquilo que nós gostaríamos de concretizar em nossas vidas, de atingir, mas que provavelmente não atingimos nessa atual encarnação. Será que a primeira obra da codificação kardeciana, que eu citei logo no início, ela tem algo a agregar também a este capítulo 27 e tem 22 que nós estamos trabalhando? Sempre há de agregar. Então vamos trazer uma pergunta e sua respectiva resposta. Sim, na questão de número 663, Allan Kardec vai fazer o seguinte questionamento aos irmãos espirituais. As preces que nós fazemos por nós mesmos, sim, por nós, é importante que também o façamos não apenas para os nossos semelhantes. Elas podem modificar a natureza das nossas provas, dos nossos desafios contratuais, existenciais e conscienciais que nós assinamos antes de reencarnarmos e desviar o curso das provas e expiações que tenhamos que passar nesta atual encarnação. Olha que pergunta sugestiva acerca do que nós estamos trabalhando até o momento e que nos respondem os amigos espirituais. Vossas provas estão entre as mãos de Deus, nunca duvidemos disso. E há as que devem ser suportadas até o fim. E por que devem ser suportadas? Por tudo que nós raciocinamos até agora. Vírgula, mas Deus tem sempre em conta a resignação. O meu jugo é brando e o meu fardo é leve. Já dizia o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. A prece chama para vós os bons espíritos, nossos mentores individuais que jamais afastam-se de nós, que vos dão forças para suportá-las com coragem, com resignação, com resiliência. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabemos disso. Então, olha a importância da consciência que devemos criar sobre tudo que nós estamos recebendo nesta noite de hoje, desse capítulo 27 e item 22. Poderíamos dizer, inclusive, queridos irmãos, que nós já sabemos de tudo isso, mas perguntemos a nós mesmos, estamos colocando em sua integralidade todos os pontos aqui apresentados neste capítulo 27 e item 22, além dos agregados que aqui estamos trazendo em anexo ao material mestre que nós estamos trabalhando, que é a terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a resposta intrínseca em nossas almas. Então, e cada vez que nós repitamos de forma direta ou indireta, em certas palavras, em outros momentos, em outras, vislumbremos quais são as melhorias que nós precisamos empreender. Eis o convite agora que foi nos feito pelo Livro dos Espíritos na sua questão de número 663. Voltemos ao Evangelho. Lá Kardec vai dizer, orar também um momento onde se deve mostrar humildade, gratidão e resignação, e ainda reconhecer os nossos próprios erros. Isso é humildade, isso é simplicidade. Reconheçamos e trabalhemos para que não mais reincidamos nesses erros que ainda nós carregamos, inclusive na atual encarnação. Quem ora pode pedir para si ou para os outros, encarnados e desencarnados. Vejamos as urnas aqui que estão dispostas em nossa mesa 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Então é importantíssimo que a oração, que é o pensamento que, conforme os Espíritos dizem, é a conexão mais cristalina e rápida do universo. Então basta pensar que esse pensamento há de chegar aonde quer que eles cheguem. Quanto mais estivermos conscientes da nossa reforma íntima, indo bem agir, mais rápido ainda e mais assertivo há de ser esses pensamentos, essas petições e essas orações que venhamos a empreender. Temos uma obra também do codificador Allan Kardec, intitulada A Prece Segundo o Evangelho. Será que ainda Allan Kardec, fora do Evangelho segundo o Espiritismo, pode nos trazer algo que venha ao encontro desse capítulo 27 e 22? Lógico, sempre tem. Vai nos dizer então ele agora nesta obra que as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade divina, da evolução de nosso orbe em sua estrutura física, como no campo evolutivo do sentido de experiência reencarnatória.
As que dirigem os bons espíritos são levadas a Deus, não tenhamos dúvidas sobre isso. Quando se ora a outros seres, olha que importante. Além de Deus, é simplesmente como intermediários ou intercessores, pois nada se pode obter sem a vontade de Deus. Então, é a paciência em entender os desígnios divinos, dizendo sempre, ainda que eu não concorde, ainda que eu não entenda, ainda que eu não tenha compreensão mais ampla do que Deus está me dizendo abertamente, de forma retilínea e homogênea, ainda assim eu tenho que agradecer e entender que isso lá no futuro eu hei de enxergar e eu hei de colher benefícios para mim e para os que estejam ao meu redor. Ajuda-te e o céu há de nos ajudar. Essa máxima, igualmente proferida por Jesus, quer dizer que Deus não auxilia os que tudo esperam, sem fazer nada, sem serem úteis ao meio, sem usar sua própria capacidade e recursos intelectuais, como também morais, como também financeiros, como também meios materiais, etc, etc. Acreditando que tudo ocorre por milagre, pelo acaso. Será que existe o acaso? Não, não existe. No próprio livro dos Espíritos, em uma determinada resposta respectiva a uma pergunta, os Espíritos dizem lá no finalzinho, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe em qualquer canto do universo. Tragamos também agora aqui, já nos encaminhando para o término desse bate-papo fraterno, sempre gosto de atrelar a segunda revelação, que é o Novo Testamento, a terceira revelação, que é a codificação kardeciana, e por que não dizer as obras complementares, seja de Chico, seja de Divaldo, e olha esse querido irmão espiritual que tanto nos auxiliou ali nas primeiras décadas de medianato de Francisco Cândido Xavier, sim, André Luiz, em uma das obras muito conhecidas por nós, intitulada Entre a Terra e o Céu. E lá nessa obra, em um determinado trecho, ele vem nos fazer o seguinte convite à reflexão. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se ainda mais, ou pode descer ainda mais no ponto de origem. Olha que importante. Recebendo a resposta imediata ou até mesmo remota. Segundo as finalidades a qual essas nossas petições venham a se destinar. Venham ao encontro de tudo que estamos raciocinando nesse momento. Esse convite de André Luiz, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Não tenhamos dúvida nenhuma sobre isso. Então, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que nós estamos pensando, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos compartilhando no meio. Tudo isso está sendo benéfico ao nosso espírito imortal. Aqueles valores que nós levaremos para a eternidade, em qual dimensão que nós estejamos em oportunidade evolutiva, na material, na espiritual, é isso que temos que questionarmos a cada minuto de nossa vida, se quisermos retornar por meio da reencarnação, o próximo estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração. Temos mais alguém que pode contribuir conosco? Sim, agora aquele querido irmão. Sabemos Humberto de Campos, mas que foi adotado o pseudônimo de Irmão X, numa obra também muito conhecida, intitulada Boa Nova. O que o Irmão X vem nos dizer a respeito? Vem dizer que por prece devemos interpretar todo o ato de relação do homem com Deus, da criatura para o Criador, naturalmente. Como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura ante a providência divina. É um esforço, direto ou indireto, mas algo de bom está sendo por nós empreendido toda vez que buscamos conectarmos a condição de criatura para com o Criador, que é Deus. Vamos fazer também o leitor de Chico Xavier Emmanuel, algo pode nos dizer a respeito da prece, sim, lá na obra intitulada A Luz da Oração, ditado por espíritos diversos, mas sim trazemos o comentário do amigo espiritual Emmanuel, onde no capítulo intitulado A Prece ele vai nos afirmar que não ouvi
conscientes que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa, lapidativa do nosso espírito imortal, de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueça de que somente pela oração, pela conversa fiel e cristalina com o nosso Pai Maior, descobriremos a cada dia que passa o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Por meio do quê? Por meio da nossa ascensão a novos estágios evolutivos em outros orbes, que é natural que ocorra em qualquer canto do universo. Esse é o nosso retorno na condição de criatura, em benefício das leis cumpridas e designadas pelo nosso Pai Maior, através daquele que aqui esteve uma única encarnação em seus aproximados 33 anos de vida física, que foi Jesus, o Rabi, o Messias da Galileia. Eis agora o contributo desse querido irmão espiritual Emmanuel. Será que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante tem algo a nos dizer também em contribuir com a nossa temática? Lógico, sempre há de ter. Em uma de suas obras também, psicografada por Chico Xavier, lá nos idos de 1951, obra essa intitulada Queda e Ascensão da Casa dos Benefícios, Bezerra vai nos dizer também um capítulo intitulado A Prece, que devemos compreender que se recebeis o amparo requisitado em vossas preces, em nossas petições, deveis também retribuí-lo ou distribuí-lo com todos com que de nós mesmos venha a nos cercar, os nossos semelhantes, carecentes de tudo o que se possa imaginar, tanto no campo físico como no campo espiritual. O que a Verinha falou há pouco, que existe uma atividade que nós vamos nos vários, trabalhar a mente das pessoas, não apenas as suas dificuldades materiais. É o auxílio, o pão espiritual e, consequentemente, o auxílio do pão material. O suprimento, a expansão de consciência, a ajuda psíquica, o recompor-se e divisar dias melhores com as boas ações, ainda que mínimas, que, por exemplo, a casa possa empreender em benefício dos mais necessitados. É o banquete espiritual que todos os domingos, sem falar os outros dias da semana, a mesa que oferta a cada um de nós, que empreendamos nossos esforços dentro de nossas limitações, de também dar aquele quinhão de ajuda, seja financeiro, seja com o tempo disponibilizado em agregarmos nas atividades que a casa sempre de portas abertas convida-nos para que assim o façamos. Por isso que, cá para nós, queridos irmãos e irmãs, não teremos desculpa ao voltarmos para o mundo espiritual. Ferramenta é que não nos falta para que cresçamos espiritualmente e também materialmente neste ordem. Eis o convite e o contributo de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Já estamos buscando a nossa finalização, mas queremos trazer também Casimiro Cunha, em um pequeno trecho, um poema simples, mas de grande relevância, que podemos ampliar em nossas consciências, lá na obra intitulada Gota de Luz, também com as mãos de Chico Xavier. Vem Casimiro Cunha nos convidar à seguinte reflexão: caridade, gentileza, auxílio, calma e perdão são as preces mais sublimes no nosso altar da oração, da nossa petição, da nossa ligação com o nosso Pai Maior. Jamais duvidemos disso, queridos irmãos e irmãs. E olha o convite dos franciscanos vindo ao encontro do pai espiritual da casa, Frei Abílio, aqui na condição e representação de Giovanni de Pietro de Bernardona, qual nós o conhecemos por Francisco de Assis. Em um trecho de sua oração, ele vem nos convidar para que sejamos os instrumentos da paz do mundo, e assim o faremos, porque ferramentas para tanto a casa nos proporciona diariamente nos 7 dias da semana. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, tríplice aspecto para que possamos evoluir e reencarnar no próximo nível e estágio evolutivo da Terra. Conhecimento, expansão de consciência. Disse Jesus: amar vocês o primeiro mandamento, mas destruir vocês o segundo. Tem que andar lado a lado. Autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Se eu não reconheço e trabalho as mazelas que eu trago no passado, neste presente, como eu hei de divisar no futuro, em próximas vestimentas carnais, não rescindir nos legais que eu, nessa atual encarnação, no hoje, no agora, deveria concretizar. É o autoconhecimento. E fechamos com a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que faz-nos tornar-nos seres ascensionais a cada oportunidade reencarnatória.
Uma ótima noite a todos nós, queridos irmãos e irmãs. Daremos sequência agora nas orações e que recebamos sempre o melhor nos 365 anos desse ano de 2026 e sempre sintam-se acolhidos para que retornarem em qualquer um dos dias da semana e em qualquer atividade da casa. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.